Cláudio Zaidan. Tudo bem, Maravilha? Tudo bem, e você? Estou sem sua Peraí. imagem. Mas já vou, quer dizer, minha mulher vai conseguir arrumar. Aê! A É uma Valéria que satisfação consegue. enorme recebê-lo aqui, viu, Cláudio Zaidan? A honra é minha, Maravilha, a honra é minha. Obrigado pelo convite, viu? Sou eu quem agradece, mas eu me enrolo com esse troço aqui. A Valéria que conseguiu abrir a imagem aqui, porque eu e a tecnologia não nos entendemos muito bem. Mas, Zaidan, você já fez coisas mais difíceis na vida e lidar com assuntos mais difíceis do que esse. O que eu fiz de mais difícil foi lidar com o gado, quebrar pedra, isso aí é difícil. O resto é Então, moleza. para começar a nossa prosa, como você falou, eu queria citar um fato curioso que te envolveu sem você saber. Uhum. Final de 99, começo dos anos 2000, eu criei lá atrás um site chamado wegamigos.net. E ele era uma experiência jornalística em que eu trouxe bastante jornalistas da época que não tinham espaço na mídia para terem colunas, para colocarem suas opiniões. E um desses colegas que veio fazer o site conosco é o Carlos Fernando, o Cacá Fernando, que faz parte do Grupo Sim, Bandeirantes na Band isso. News, não, desculpa, no Band Esportes. Aí nós criamos uma área no site que era a página dele, Cacá Fernando. E foi de lá que ele começou a fazer o Manual dos Locutores Esportivos, de qual ele é o autor. E ele tinha uma área de fotos de pessoas da profissão que ele gostava. E ele mandou uma foto pequenininha sua na época, como um admirador seu do seu trabalho. E ele falou para mim o seguinte: guarde essa foto porque ela é uma relíquia. Cláudio Zaidan não gosta de ser fotografado, Cláudio Zaidan não gosta de aparecer. E aí começa a nossa prosa. Por que, que você não gostava e o que, que mudou no Cláudio Zaidan que hoje aparece, está numa live, deixa que o Rogério Assis grave você cantando O Menino da Porteira no carro, que o Beto Hora te faz, eu pelo menos entendi assim, uma homenagem ao fazer a sua imitação. Como era o Cláudio Zaidan ali, como é que é o Cláudio Zaidan, como é que você lidou com essa sua aparição para o público que não te conhecia? Não, o Pedro Maravelli, na verdade, não é nem que eu mudei, mas se tornou uma coisa indiferente, assim, né? Antes eu me incomodava, não gostava, mas depois ficou indiferente, não é que eu passei a gostar, né? Ficou indiferente. E, além disso, há as exigências, né, da profissão. Então, muitas vezes o Neto me convidava para ir lá no Donos da Bola. Recentemente eu estava fazendo naquele Band Notícias, às sextas-feiras, um comentário sobre futebol antes da pandemia, né? Com o Rafael Colombo, que agora está na CNN, com a Cíntia, que é flamenguista, aliás, a Cíntia. E então, é uma exigência da profissão. Então, não é que é uma coisa que eu não busco, né? Mas deixou de ser um incômodo, tal, indiferente. Agora, só que tem um detalhe. A gravação do Rogério Assis foi clandestina, né, não autorizada. Ele parecia estar dirigindo o carro, mas também estava filmando ali. E o Beto Hora, você tem toda a razão, Maravelli. E eu sempre disse isso para ele. É uma homenagem. Até porque o Beto Hora, ele não se limita a imitar vozes, né? Ele, de alguma maneira, ele consegue entender a linha de raciocínio, o desenvolvimento de ideias. Então você pode notar que todos aqueles que são imitados pelo Beto Hora, ele não se limita a imitar a voz do cara. Porque isso, às vezes, o sujeito tem a facilidade, né, de ouvir e absorver e repetir uma voz, um som, um timbre. Agora, ele não, ele é um ator, na verdade. Ele é mais que um imitador. Ele é um ator e ele consegue repetir não só o discurso, o padrão, mas a linha do raciocínio, o desenvolvimento do raciocínio. E eu já disse isso para ele várias vezes. Né? O Beto Hora é genial. Então, sem dúvida, eu sempre recebi o trabalho dele como uma homenagem, sem dúvida. E você vê, lá atrás era difícil conseguir uma foto sua. Hoje eu estou aqui conversando com você ao vivo.
Você vê como é que é a tecnologia, né? Como a gente está se virando bem nesse período de pandemia, né? Em que as pessoas estão reclusas em casa, que muitos produtores de conteúdo em TV e rádio estão impossibilitados de fazerem as coisas. Como é que você vê esse momento nosso, atual, na área das comunicações? Você que é uma pessoa experiente em rádio. Pedro, a tecnologia, ela tem um lado muito bom, que é exatamente esse, né? Hoje, aliás, além da possibilidade de você conversar com pessoas que estão muito longe, não só conversar com o que o telefone já resolvia há um bom tempo, mas você vê as pessoas, né? Você tem a possibilidade de conviver até com as pessoas à distância, né? Porque a imagem é diferente de só ouvir, né? Agora, há um lado ruim da tecnologia, que eu acho que vai ser aguçado cada vez mais, que é o uso da tecnologia pelo Estado, principalmente pelos estados totalitários, né? A China já faz isso, já usa a tecnologia em larga escala para vigiar seus cidadãos, para procurar seus dissidentes, para vigiar não apenas o que a pessoa escreve publicamente, mas o que ela fala, o que ela pensa, como ela se comporta em relação ao Estado, com quem ela convive, né? Então isso é muito perigoso. As ditaduras usarão cada vez mais a tecnologia como um instrumento de vigilância, isso é óbvio, né? O George Orwell, no seu 1984, quando ele imagina a figura do grande irmão, na verdade o que você tem hoje na China, por exemplo, ou na Coreia do Norte, é muito mais sofisticado e perigoso do que aquilo que o Orwell havia imaginado, né? Agora, mas a tecnologia com relação aos meios de comunicação é uma coisa extraordinária. Eu estou trabalhando à distância com o equipamento que a rádio forneceu e o som parece de estúdio, né? Há alguns anos, não é preciso viajar no tempo e a 1950, não, há alguns anos eu teria de fazer por telefone, né? Um custo muito alto, som ruim. Hoje você tem um som de estúdio, sem custo, e acho até que cada vez mais as emissoras vão usar esse tipo de expediente. E mais, há pouco tempo, quando a Fórmula 1, até o ano passado, agora vai volta nesse domingo, né? Os repórteres da rádio e Fórmula 1 eram o Luiz Fernando Ramos, agora a Juliana Serrazoli. O cara está lá na Áustria, ou na China, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, e parece que ele está dentro do estúdio, com o Conrex, né? Som perfeito, Copa do Mundo, coberturas internacionais, Jogos Olímpicos, ou coberturas políticas. Você pode ir lá cobrir a eleição americana e você vai mandar para cá um material com som de primeiríssima qualidade, e mais, as imagens, né? A possibilidade de você, hoje, se você, por exemplo, quer saber o que o New York Times está dizendo do Joe Biden, você não precisa procurar uma agência de notícias que vai... Você entra lá no New York Times, né? E as rádios, particularmente, elas estão... Aliás, o rádio é uma coisa impressionante. O rádio sempre foi dado como moribundo e depois ele reaparece muito forte. Quando a televisão surgiu e cresceu, o rádio era dado como um moribundo. E, no entanto, o rádio cresceu com a televisão, né? A internet parecia uma pá de cal. E, no entanto, o rádio não apenas usa a internet, como se adaptou à internet. Ele usa os instrumentos que a internet dá. E hoje eu posso ouvir uma rádio japonesa, uma rádio chinesa, uma rádio russa, uma rádio angolana, ou uma rádio do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, com som local, som de estúdio, né? Sem aquele chiado do rádio. E o rádio ele tem uma vantagem física, né? Eu sempre digo isso, porque você não precisa olhar para o rádio. Se você está vendo televisão, você tem de olhar para a televisão, ele exige isso. O computador exige isso, o rádio não. Você está dirigindo e você tem no final de tarde aí, em condições normais, 3 milhões de carros numa cidade como São Paulo, e o motorista pode ouvir o quê? Se informar com o quê? Se divertir com o quê? Com o rádio, né? E você pode estar cozinhando, dirigindo, capinando, estudando, você pode estar usando o computador para escrever ou para ler, e você pode ouvir o rádio ao mesmo tempo. Pode ter essa vantagem física, né? Então,
eu acho que todas as inovações tecnológicas não irão sepultar o rádio. Enquanto houver mundo, haverá rádio. Ele se adapta muito facilmente e ele tem essa vantagem incrível, vantagem física, né? De você não precisar olhar para o rádio, você apenas ouve o rádio. Isso é ótimo. Eu vou te pedir só para subir um pouquinho o seu celular, porque está cortando o seu rosto. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Deixa eu te falar. Como você citou no começo da nossa prosa, como você chamou na sua primeira chamada lá no Twitter. Como veio o Zaidan da roça, como você mesmo falou há pouco, chegar na rádio, passar para o Jovem Pan, chegar na Bandeirantes? Conta para o pessoal que está nos vendo ao vivo e que nos verão depois no YouTube, que nos escutarão em formato de podcast. Na verdade, Maravelli, o rádio começou na minha vida antes da roça, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo em rádio. E tanto que eu estou há 45 anos no rádio. Então começou muito cedo. E o meu pai trabalhava em rádio, mas não como principal ocupação dele. Ele trabalhava nos Correios, né? Ele era um funcionário dos Correios. Mas também trabalhava em rádio. Inclusive, uma época ele chegou a ser sócio pro Labore e tal. E ele sabia que eu queria trabalhar, ganhar meu próprio dinheiro e tal, ajudar. E ele falou, você quer tentar alguma coisa lá? Eu falei, vamos embora. Né? Aquela idade em que tudo parece fácil. Né? E então, e rádio do interior, isso em Minas Gerais, você sabe como é. Eu fazia reportagem de futebol, noticiário, né, o jornal falado, como dizíamos na época, né, 2, 3 locutores ali no jornal, redigia, porque não era simplesmente ler, a gente redigia o que falava. Então você aprende muita coisa nas rádios pequenas, nas rádios do interior. E a roça, ela veio depois, período que eu quis morar em roça, mas como empregado, não era minha. Se fosse minha, eu estava lá até hoje, que eu gosto muito. Mas eu fui como empregado. Mas o rádio veio antes. E a Rádio Jovem Pan foi em janeiro de 88, né? Há 32 anos. O Fernando Vieira de Mello conversou comigo, trocamos uma ideia e tal. E aí ele me contratou. Eu fiquei um bom período na Pan. Depois teve a Trianon, que o Fernando saiu da Jovem Pan para fundar a Trianon, junto com o saudoso Antônio Delfiol, né? Fundaram a Rádio Trianon. Ele foi... Caiu a conexão, uma pena. Vamos tentar retomá-la. Um pouco de paciência de todos. Vamos aguardar. Ele está voltando. Estamos aceitando de novo a solicitação. Vamos aguardar. Estávamos falando de tecnologia. Esse é um dos problemas da tecnologia. E até onde eu entendi, Zaidan está de casa, trabalhando de casa, remotamente. Vamos aguardar que ele volte. Vocês podem ter certeza de que é um papo que evoluirá. Aguardando o Cláudio Zaidan, está voltando.
Tá vendo lá? Voltamos. Estávamos falando de Voltamos. tecnologia, esse é um dos É. problemas dessa tecnologia. E principalmente no Brasil, né, onde o investimento é baixo. E o Brasil está muito atrasado em tecnologia. Se comparar com Coreia do Sul, o Brasil está uma surra, né, em velocidade, tecnologia e tal. Mas, Maravelli, aí o Fernando em 92 abriu a Trianon, e ele me contratou antes da Rádio Abril, um jeito muito correto, né, e ele já pagava, contratou, já estava pagando antes de ir pro ar. E ele levou muita gente para lá, o Orlando Duarte, meu grande amigo Orlando Duarte. Trabalhei com o Orlando em 3 rádios, Jovem Pan, Trianon e Bandeirantes. Levou para lá o Fausto Canova, levou para lá o Elvio Borelli, levou o Sabá para fazer um programa de músico. Sabá, um músico extraordinário, tocou com Tom Jobim, tocou com Zimbo Trio, um grande músico, genial. Levou para lá o Ney Gonçalves Dias. Então estava um time muito bom, né, que o Fernando levou para a Trianon. E aí, em 94, há 26 anos, eu fui para Bandeirantes. E fiquei um tempo nas duas, na Bandeirantes e na Trianon. Né? E o interessante, em 99, eu saí da Bandeirantes, voltei em 2001, 2 anos só, fiquei fora. E nesse período até o Luchetti, Alberto Luchetti, montou, ele estava dirigindo o programa do Faustão na Globo, e ele montou. Ele acabou virando diretor de núcleo, né? Então ele montou uma equipe para discutir ideias, né? Não só para o Faustão, mas para a Globo, de maneira geral. A gente se reunia, não havia um vínculo com a emissora, mas se ganhava por reunião, era um bom negócio. E aí voltei para a Bandeirantes, entrei na Bandeirantes há 26 anos e tenho 24 anos trabalhando na Bandeirantes, né? E o interessante, você falou do Kaká, também ali ajudou a eu ficar menos irritado com o negócio de imagem. Eu fiz alguns jogos na TV Cultura e o Kaká Fernando era o narrador, né? Então teve um jogo que fizemos eu, ele e Flávio Prado, outro grande amigo, Flávio Prado, e outro jogo, eu, ele e o Eduardo Afonso, né, que trabalhou conosco muitos anos na Bandeirantes, um caráter formidável. Então o Kaká Fernando narrou aqueles jogos na Cultura, e ele é um grande narrador, né? Está conosco lá há muito tempo no Grupo Bandeirantes. Santista como nós, né? Santista como nós. E ele escreveu um livro sobre o Coutinho, e ali há histórias formidáveis, né? O Coutinho contou para ele histórias assim, excepcionais. Bom, imagina, né? Imagina que o Coutinho viveu, experimentou naquele time formidável do Santos, que rodava o mundo, né? Era um globetrotter. Né? Aquele time rodou o mundo, parou guerras, etc. Se bem que quando parou a guerra, o Coutinho já não estava no time. O Coutinho parou muito cedo, né? Por causa de joelho, tá? Ele parou com 26 anos, parou muito jovem. Mas, em compensação, ele virou titular do Santos com 15 anos. Era um fenômeno, né? Você falou da tecnologia ser usada para vigiar as pessoas, para cercear direitos, mas a gente vive em uma escala menor, algo que está acontecendo, que é uma milícia digital. Pessoas que vigiam outras pessoas, do que elas estão falando de alguém, para chegar no ouvido desse alguém. Mas isso não é algo tão novo, não. Isso já acontece há muito tempo. E uma coisa que tem acontecido, que eu tenho percebido, principalmente em relação a torcedores de futebol, agora nós temos também torcedores de comentaristas esportivos. Tem aquele que gosta desse, que gosta daquele, que não gosta do comentário desse, que entrega esse para aquele outro, o outro para esse. Como é que você, com a sua experiência, enxerga esse tipo de coisa? E eu emendo uma segunda pergunta. Quando é que você acha, se você consegue delimitar no tempo, quando que começou essa intolerância, esse tenho que me colocar no lado A, tenho que me colocar no lado B, não existe um meio termo, o famoso fla-flu que se transformou as opiniões e os debates no Brasil? Pô, Pedro, é claro que a tecnologia não inaugurou um novo tipo de homem, não é? Um novo tipo de humano. Na verdade, muitos problemas latentes e que acompanham a história humana há milhares de anos se tornam agora
visíveis, absurdamente visíveis, né? A notícia falsa, por exemplo, a mentira, ela é tão antiga que você vai encontrar lá nos 10 mandamentos, que Moisés escreveu há 3.000 anos, você vai encontrar Deus dizendo a Moisés como um dos mandamentos: não darás falso testemunho. O falso testemunho é antiquíssimo, né? Aliás, no julgamento de Cristo, usam de falso testemunho contra ele, né, no julgamento perante os sacerdotes. Então, a mentira é antiquíssima, o falso testemunho, e é terrível o falso testemunho, porque ele é normalmente dado para prejudicar alguém, usando uma mentira como instrumento, né? Uma coisa canalha ao extremo. E muitas vezes conversas que eram absolutamente inofensivas, porque eram bobagens, ou até mentiras, ou até teorias conspiratórias, que eram ditas ali de um vizinho para o outro. Os dois sentavam na calçada e o sujeito dizia: olha, eu acho que quem matou o John Kennedy foi fulano, né? Aliás, a morte do Kennedy é uma espécie de explosão das teorias conspiratórias, né? Foi a União Soviética, foi Cuba, foi a máfia, foi o Lyndon Johnson, até o Lyndon Johnson, que era o vice do Kennedy, foi acusado. E você tem diversas, a ida do homem à lua, né? Hoje você tem teorias conspiratórias, mas essas conversas, eu me lembro, por exemplo, quando o Tancredo morreu, eu ouvi inúmeras teorias conspiratórias, né? Que ele teria sido assassinado e tal, mas eram conversas que ficavam ali, né, entre 2, 3, 4 pessoas, quando muito, né? Hoje não, hoje o sujeito fala isso para o mundo, ele lança a teoria conspiratória, a bobagem, a mentira, o falso testemunho para o mundo, né? Ele tem ali uma rede, claro, óbvio, que alguns falam para meia dúzia, mas não importa, aquilo está lá, e eles reproduzem e tal. Então a tecnologia, na verdade, ela superdimensionou o que já era, para usar uma expressão do Nietzsche, né, demasiadamente humano. São comportamentos demasiadamente humanos, lamentavelmente demasiadamente humanos. A mentira, o falso testemunho, as teorias conspiratórias, as bobagens ditas e tal. Só que isso hoje é superdimensionado. E também por conta disso, o Brasil particularmente, mas não só o Brasil, houve um processo de perda de civilidade nos últimos 40 a 50 anos, né? Na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial, até o final dos anos 60, o Ocidente particularmente, porque o Oriente mudou menos, e o Oriente, a gente está falando de mundos vastos, né? Não só o Japão, a China, mas a Europa Oriental, né? Os países do Oriente Próximo, como Israel, Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, os países do Oriente Médio, como o Irã, Afeganistão e Paquistão, né? Ali há mais valores conservados há mais tempo. No Ocidente, não. O Ocidente, ele padece de ansiedade e ele muda com muita velocidade, até porque a comunicação de massa, ela tornou tudo muito rápido e as mudanças muito rápidas. Se você notar as mudanças que aconteceram no século XX, você teve em um século mais mudanças do que em 10 séculos anteriores. Mudanças comportamentais, tecnológicas, a tecnologia produz muita mudança. Inclusive nos sistemas econômicos, né? Karl Marx imaginava que o capitalismo chegaria ao fim por si mesmo, porque ele se tornaria em determinado momento sem saída, porque não haveria mais como acumular capital para reinvestimento. A tecnologia mudou essa perspectiva, né? Uma tecnologia que ele não conhecia. Então a tecnologia produz desemprego, muito desemprego, como desde a máquina a vapor, que desempregou gente na indústria têxtil, aquelas tecelãs, onde havia 200, ficaram 3, né, com a máquina. Desempregou muitos homens nas gráficas, né? Então a tecnologia muda a realidade econômica e acaba mudando a realidade social e comportamental. Agora, o interessante é que essas mudanças, elas não revelam um novo tipo de homem. Simplesmente elas exacerbam, elas superdimensionam problemas que o homem carrega ao longo da história, né? Vícios. Mas eu dizia que depois da Segunda Guerra Mundial, até os anos 70, o Ocidente viveu um período muito civilizatório, né? O comportamento era muito civilizado. Isso em linhas gerais, é claro que não é irrestrito, né?
mais... tanto na Europa Ocidental quanto nas Américas, você tinha um comportamento mais sofisticado. Vamos pegar uma coisa banal. Milésimo gol do Pelé. Quando há o pênalti, a torcida do Vasco começa a pedir Pelé, Pelé. A torcida do Vasco, né, começa a pedir para que o Pelé batesse o pênalti, porque era um momento histórico. O Pelé confessou depois que ele ficou muito nervoso e não sabia se ia bater ou não. Ele vira de costas pro gol e os jogadores do Santos começam a falar para ele: não, é você, ninguém vai bater não, você que vai bater. E ele vai lá e faz o gol. Mas aquele comportamento, a torcida do Santos, do Vasco, perdão, pedindo para que o Pelé cobrasse, isso é civilidade, não é? Eles não estavam ali olhando, não, esse cara vai fazer um gol no meu time, começariam a xingar. Hoje ele seria xingado, né, as pessoas vaiariam, então... Não, naquele momento, as mesmas pessoas simples que estavam no Maracanã, inclusive na Geral, que hoje não há mais, né? Hoje é um ex-Maracanã, mas aquelas pessoas, elas pediram para que ele cobrasse. Até isso, até um exemplo banal, ele mostra civilidade, né? A relação entre as pessoas era mais civilizada. Depois, nós tivemos muitas mudanças, porque as pessoas muitas vezes não notam que alguns pensadores, há sempre pensadores que influenciam gerações inteiras. É bom lembrar que na Idade Média, você tinha, inclusive dentro da escolástica, uma grande influência de um pensador que viveu 200 anos antes de Cristo, que foi Aristóteles, né? Havia uma forte influência do pensamento dele. Depois isso muda com Descartes, aí Platão passa a ter mais influência. O Descartes já um pensador moderno, né, do racionalismo, Kant. E a escola de Frankfurt, e particularmente o Herbert Marcuse, influenciaram demais a academia americana e a academia europeia. Isso começou, por intermédio dos meios de comunicação, a se expandir para a sociedade. E houve rupturas, só que rupturas sem sentido, sem uma direção adequada, né? O que imaginavam que seriam revoluções eram, na verdade, rupturas tolas, sem causa, e que provocaram um retrocesso na civilidade. Hoje, o mundo ocidental perdeu a civilidade, não só aqui, nos Estados Unidos, na França, né? Na França, que era uma espécie de símbolo, de emblema da civilidade. No Reino Unido, outro emblema, outro símbolo da civilidade. A civilidade, ela foi sendo perdida, ela foi se esvaindo. E as redes sociais reproduzem isso. Então o Fla-Flu, seja ideológico, seja até no campo do futebol, como você falou, os caras conseguem virar torcedores de comentarista, né? Obviamente, isso não é à toa, isso é um processo, né, que as pessoas reproduzem ali na rede social. Claro que muita gente que na rede social parece o Átila Uno, no convívio pessoal não é assim. Na rede social é que o cara... Tal. Outra coisa, eu me lembro que Nelson Rodrigues e João Saldanha tinham pensamentos políticos antagônicos. Nelson Rodrigues detestava o comunismo, era anticomunista ferrenho, né? E o Saldanha era comunista de carteirinha. E você vê a relação respeitosa entre os dois. Aliás, Maravelli, você já deve ter lido, quando o Saldanha foi demitido, o texto que o Nelson Rodrigues escreveu. Olha, muita gente, claro, comentou na época, né, a saída do Saldanha. Ninguém, que eu tenha lido, ninguém fez um comentário com mais indignação, protestando contra a saída do Saldanha. E o Nelson Rodrigues, todos os textos dele, com exceção deste, todos os textos dele traziam sempre ironia, muito humor, né? Mesmo quando ele falava de coisas dramáticas, ele tinha pitadas de humor, ele era um gênio, né? No entanto, nesse texto sobre o Saldanha, ele estava indignado com a demissão do Saldanha. Então veja, eram dois caras com pensamentos políticos opostos, antagônicos, mas se respeitavam, se tratavam de maneira civilizada. E olha que o Saldanha nem sempre era assim, mas com o Nelson Rodrigues ele era assim, e o Nelson Rodrigues era assim com ele. Nós perdemos isso. O encontro do Carlos Lacerda com o João Goulart no Uruguai, eles que eram inimigos assim de fígado, né? Mas o encontro dos dois em Montevidéu, no apartamento do Jango, com a presença da Maria Tereza Goulart, aquilo mostra uma civilidade que hoje está perdida, né? Está perdida e a rede social apenas reproduz isso. Adversários, né? Apenas, não inimigos. Mas, e no campo de ideias, você falou de Saldanha, a gente lembra da Copa de 70, que a gente comemorou 50 anos da conquista, e muita gente escuta falar, o futebol é um mundo, vamos ficar no futebol, o futebol é um mundo, a sociedade é outra.
As pessoas não conseguem entender, como você falou, a gente perdeu a civilidade há algum tempo. Quando a gente vê brigas de torcidas organizadas, mortes em estádios, e querem tirar as torcidas dos estádios, ou colocar a torcida única, eles não vão se pegar dentro do estádio, eles vão se pegar nos arredores, eles vão se pegar no metrô. Falta o entendimento de que o futebol, aquela torcida, aquele torcedor, aquela violência, ela é um extrato da sociedade. Não é isso? Você não resolve de forma isolada. Você tem que combater males sociais que levam àquilo. Como é que você enxerga isso? E se nós perdemos a civilidade, existe um caminho que a gente possa seguir, na sua visão, na sua experiência, para que a gente possa começar a retomar um pouco disso? Aliás, no caso do futebol, é interessante notar que, veja, os hooligans, né? É um fenômeno que praticamente desapareceu, não inteiramente. Ainda há. Outro dia teve um problema com a torcida do West Ham, né? Que é uma torcida tradicionalmente problemática. Mas, quando a Thatcher, ainda no governo Thatcher, né, nos anos 80, quando a Thatcher endureceu as leis, endureceu para valer, né, sem dúvida, o fenômeno se esvaziou. Mas, no entanto, os mesmos caras que se comportam nos estados ingleses, porque a lei é dura, quando eles vão para o continente, quando eles atravessam ali o Canal da Mancha e vão para o continente, algum jogo da Inglaterra ou de um clube inglês, eles voltam ao comportamento de hooligan. Ou seja, o que os detém é a lei. Não é que eles melhoram, não é que houve uma mudança comportamental, né? Mas há a espada sobre a cabeça, a espada da lei. O Gabriel Garcia Marques, grande escritor colombiano, ele dizia o seguinte: os mesmos motoristas que fazem barbaridades nas ruas de Bogotá, na capital colombiana, quando vão para Miami, se comportam à perfeição. Não cometem. Por quê? Porque eles sabem que atrás de cada árvore tem um guarda. E lá a coisa é rápida. O sujeito já é preso, já é levado num juiz, ele já julga. Né? Ou seja, aquele cara quando sai de Bogotá e vai para Miami, ele se transforma? Não. Né? Mas ele se detém, ele se controla, porque ele sabe que haverá uma punição. É claro que a punição é o mecanismo imediato, mas não é o que vai resolver o problema. Mas a punição, ela te dá tempo para melhorar a educação. Infelizmente, no Brasil, a educação está às traças. Né? Está às traças. Há muito tempo. Infelizmente, as crianças são tratadas como números. O que importa para os governantes é poderem dizer: olha, nós temos tantas crianças matriculadas, são tantos milhões de crianças matriculadas nas escolas. Mas o que importa é o que elas aprendem. Você não pode condenar uma criança a sair da escola sem entender o que ela lê, sem fazer cálculos básicos de matemática. E as crianças no Brasil, muitas delas, estão sendo condenadas a não aprenderem. Elas vão à escola e saem sem aprender. Isso é um crime que é cometido contra essas crianças. Né? Você está condenando essas crianças a não aprenderem o que devem aprender. Não, o que importa é passar de ano, elas vão passando, aí a gente vai passando e tal. Qual é o resultado? Você passa. E aí, quando chega na hora de ir para a faculdade, você tem centenas de faculdades que só tem uma preocupação. Ó, se o cara pagar a mensalidade, cara, o resto toca o jogo. No final ele leva o diploma. Ou seja, o cara, ao fim de 20 anos, 25 anos, ele sai com o diploma na mão e sem saber o básico, sem saber o fundamental. Então você tem que melhorar muito o nível de ensino. E aí são várias as questões: o salário do professor, condições das escolas, verba para as escolas, o MEC direcionar mais verbas para o ensino básico, fundamental e médio, em vez de se preocupar tanto com o ensino superior. E além disso, restaurar as relações sociais, inclusive familiares. Né? O respeito do filho para com o pai não é coisa do passado. Né? E o respeito que eu digo no sentido não é o medo, é o respeito. Né? De gostar, de apreciar, de admirar, de querer aprender com os pais, né? De respeitar a mãe, de honrá-los. A gente falou da Bíblia há pouco, para usar a expressão Bíblia, honrar pai e mãe. Né? Pai e mãe. Então,
até as relações familiares estão esgarçadas, né? Estão rasgadas. E claro que tudo isso tem consequências, né? Imaginar, exatamente, Maravilha, é o que você falou. Não adianta imaginar que você vai resolver o problema pensando só no que você vai fazer no estádio de futebol. Isso aí é a consequência da consequência da consequência. Não é? Veja que na Europa Oriental há um problema sério com as torcidas, porque elas usam, na verdade, a condição do encontro no estádio para manifestações políticas, muitas vezes racistas, né? Inclusive há torcidas que se orgulham de terem uma postura racista. E você tem isso em vários países da Europa Oriental. Então, é óbvio que a sociedade está falhando, porque isso é a consequência da consequência. O problema não está lá no estádio de futebol. O estádio de futebol é só usado, né, para que as pessoas expressem todas essas mazelas com as quais elas foram construídas, socialmente construídas, né, durante décadas. Né? E você, como é que você vê a utilização do esporte, o futebol, qualquer outro, como massa de manobra? Voltando na Copa de 70, eu acabei perdendo o raciocínio na hora de te perguntar. Muito se falou que o regime militar da época, um dos mais duros, e que naquele momento era um dos mais duros. Era o Médici, né? O Médici utilizou como massa de manobra o futebol, ou outros países que utilizam o esporte como massa de manobra. Você acha que isso é possível ou não dá para dissociar esporte de política? Tudo que a gente faz na vida é política. Tudo é política, tudo tem ideologia. Né? Quando alguém diz, não, eu não tenho ideologia, isso é uma posição ideológica. Agora, há muito tempo, o Estado moderno usa o esporte. Né? Então, se você pegar no século XX, Mussolini, na Copa de 34, o Mussolini disse o seguinte para o Vittorio Pozzo, técnico da Itália, que já havia sido campeão e treinado a Itália em Jogos Olímpicos e tal. E ele disse para o Vittorio Pozzo, que aliás é o único treinador bicampeão do mundo, ganhou 2 Copas seguidas, 34 e 38. 38. E o Mussolini falou para ele, tem de ganhar. A Copa é aqui, e isso vai ser bom para o Estado, você tem de ganhar. O que é uma loucura, porque ninguém tem a certeza de que vai ganhar no esporte. Aliás, a Itália teve problemas na Copa 34, principalmente nos embates com a Espanha. Porque eu digo embates porque naquela época, quando você empatava um jogo, havia um segundo jogo, como aconteceu com o Brasil. Né? O Brasil, em 38, teve de fazer 2 jogos com a Tchecoslováquia. Né? Tanto que o Zizinho se machuca, o Leônidas se machuca no segundo jogo e não enfrenta a Itália. Exatamente o jogo que o Brasil perdeu. Né? O Leônidas, que foi artilheiro daquela Copa de 38. Bom, o Mussolini usou, e em 38, mesmo a Copa não sendo na Itália, foi na França, ele fez a delegação de avião, né? Foi o único país que os jogadores tiveram essa mordomia, na época, avião era basicamente de uso militar, foram de avião, e, de novo, a exigência, tem de ganhar. Entre essas 2 Copas, em 36, Hitler usou os jogos para propaganda política. Né? Usou como propaganda política. A Olimpíada de 36 foi claramente usada como propaganda política do regime, do regime nazista. O canalha regime nazista, o assassino regime nazista, usou os jogos de 36. O Gustavo Serbs, talvez o cara que tenha feito a maior revolução no futebol, ele acabou com o WM, fazendo um 4-2-4, e não é nem isso, questão de 4-2-4, mas a mobilidade no time da Hungria, de Puskás, de Kocsis, de Boksit, de Zibor, Hidegkuti, aquela máquina húngara, que ficou 3 anos sem perder. Exato. E ficou 3 anos sem perder num jogo, até aquele jogo com a Alemanha na final. E ali pesou a chuva, pesou o gol anulado do Puskás, pesou a contusão do Puskás, tudo pesou, e a Alemanha ganhou 3-2. Mas o jogo contra a Inglaterra, primeira vez na história que a Inglaterra perdeu um jogo em Wembley, perdeu de 6-3 da Hungria. Aí depois a Inglaterra achou que tinha sido um acidente, quis a revanche foi em Budapeste, a Hungria ganhou de 7-1, quer dizer, não havia sido um acidente. Né?
Era uma máquina, um time maravilhoso. E o Rinus Michels, técnico da Holanda em 74, dizia que a Holanda de 74 tinha duas influências, a Hungria de 54 e o Brasil de 70. Então, quem inaugurou o futebol total, levado ao extremo pela Holanda de 74, foi a Hungria do Gustavo Serbes. Pois o Gustavo Serbes recebeu do Ministério dos Esportes da Hungria a ordem de ganhar da Inglaterra em Wembley. E, de fato, eles foram lá e ganharam. Mas olha o absurdo. Foi tratado como obrigação cívica ganhar da Inglaterra, porque eles viam aquele jogo como uma espécie de embate. Uma bobagem, né? Usando como se fosse um embate capitalismo e socialismo. E a ditadura stalinista na Hungria obrigou o Gustavo Serbes a ganhar o jogo. E ele falou, isso é um absurdo, eu não posso dar essa garantia. Foi lá, ganhou tudo bem. E olha, 3 anos sem perder. Perdeu a final da Copa por pormenores. A Hungria havia metido 8 na Alemanha na primeira fase. E ele caiu em desgraça depois disso. E aí, em 56, houve a invasão da Hungria pela União Soviética, e aí o Puskás saiu de lá, foi para a Espanha. Houve um período em que eles ficaram vagando pelo mundo, jogaram no Rio, inclusive, contra o Flamengo, né, jogaram em São Paulo e tal. Bom, então, na Guerra Fria, a União Soviética e Estados Unidos usavam o esporte. Por exemplo, um jogo de xadrez entre o Bob Fischer, né, e qualquer enxadrista soviético era visto como parte da Guerra Fria. Era importante ganhar, porque aquilo significava que o seu regime estava se impondo sobre o outro, que ele fazia mais sucesso, que ele era mais eficiente, mais capaz, mais competente até no esporte. Porque a Guerra Fria, o nome já diz, foi uma guerra sem tiros, né? A não ser ocasionalmente, espiões, etc. Mas ela foi disputada no espaço, com a corrida espacial. Os soviéticos saíram na frente, né, com Yuri Gagarin, mas no final o esforço alucinado dos Estados Unidos para inverterem o jogo, e conseguiram, mandando o homem à Lua, né, em 69. E era disputada no espaço, era disputada na medicina, era disputada na ciência de maneira geral e no esporte, né? Os jogos de basquete, porque na época não era o pessoal da NBA, eram os universitários que jogavam pelos Estados Unidos. Isso só mudou, como sabemos, em 92, né, com o time dos sonhos. Os jogos entre Estados Unidos e União Soviética no basquete eram antológicos, né, porque parecia que ali estava valendo quem venceria a Guerra Fria, né? Então o esporte sempre foi usado, mesmo por democracias. Estamos citando os Estados Unidos, né? Mesmo democracias, não só regimes totalitários, mas mesmo a Argentina, a ditadura argentina em 78, ela usou a Copa de 78, né? A ditadura, que eles chegaram ao poder em 76, e era o Joaquim Videla. Desculpa te interromper. E o que é pior em 78, eles quiseram passar uma ideia de democracia pela época. Exato. Isso sempre acontece. Sempre querem usar para dizer, tá vendo? Aqui é um país aberto, democrático. A ditadura do Videla usou a Copa de 78. Então, mesmo democracias usam, né? Assim como... E veja que interessante, o esporte... vamos pegar outra democracia, o Reino Unido. Então, o Reino Unido é composto pela Grã-Bretanha, ou seja, Inglaterra, Gales e Escócia, e mais a Irlanda do Norte. Que não é britânica, mas faz parte do Reino Unido, a Irlanda do Norte. Né? Nos Jogos Olímpicos, Inglaterra, Escócia e Gales competem como Grã-Bretanha. Né? Onde é que eles se separam do futebol? Então o futebol se tornou a expressão nacional da Escócia e de Gales. Né? Ou seja, é o momento em que eles são um país independente da Inglaterra. Então a Escócia disputa eliminatórias para a Copa do Mundo ou para a Euro como a Escócia. A Gales disputa como Gales, vai lá o Bale, o Ramsey, né? Eles disputam como Gales. Então olha que interessante, o futebol acaba sendo a grande expressão da identidade nacional de escoceses e galeses, além de ingleses, claro. E na Espanha, o Barcelona, ele não é só um clube, até eles é o emblema deles, mais que um clube. Ele é a expressão da Catalunha. Né? Tanto que o time rival, que é o time menor, tá, o Espanhol, né? Mas o Barcelona, ele é a expressão da Catalunha, como o Atlético Bilbao é a expressão do País Basco. Né?
Então o futebol, particularmente, mas o esporte de uma maneira geral, ele consegue expressar sentimentos políticos, sentimentos nacionais, culturais, né? Então é claro que futebol e o esporte de maneira geral, é claro que o esporte se mistura com a política, faz política, é resultado da política, influencia a política, é usado pela política, é usado pelo Estado, por democracias e por ditaduras. É claro, não dá para dizer, concordo inteiramente, Maravilha, com o que você falou, o futebol não é um mundo isolado, à parte, o esporte não é um mundo à parte, né? Nessa nossa prosa aqui, a gente percebe claramente que você tem uma visão vasta de tudo. Você tem conhecimento, você sabe citar eventos, você sabe citar personagens. E a gente nota isso em muitos dos jornalistas hoje, que têm voz, que têm espaço, que não tem muito desse traquejo. E a chamada para a nossa live era de que o jornalismo tem que buscar estar sempre informado. Como que você foi buscar suas informações? Qual foi seu interesse? E se você acha que os jornalistas todos devem fazer isso, ainda que se especializem em alguma área? Hoje você tem muitos especialistas, né, em economia, alguns até em áreas da economia, né, finanças, outros no esporte, por exemplo, se especializam em NBA, em tênis, porque são filões, né? É interessante isso. Mas a maioria dos jornalistas, e eu me incluo nessa maioria, a maioria não é especialista em nada, eu não sou especialista. Porque a informação, Maravilha, ela está para todo lado hoje, né? É o que você falou, você entra hoje num computador, você tem informação do mundo inteiro, né? Informação deixou de ser prerrogativa do jornalista. O jornalista precisa fazer com que o leitor, o ouvinte, o telespectador, o internauta, enfim, que ele tenha aquela informação que ele recebe, que aquilo seja inserido num fio da história, né? O que nos levou a isso? E acho que sim, acho que é nossa obrigação, a obrigação da nossa profissão, buscar base histórica, mesmo que você fale, não, eu só vou mexer com a economia. Puxa vida, muito bom. Então vai estudar Adam Smith, Marx, vai estudar Keynes, vai estudar os liberais, né? Vai estudar os austríacos, a escola liberal da Áustria, vai estudar os social-democratas, vai estudar. Não, o meu negócio é esporte. Então, poxa, tem muita literatura boa sobre esporte, né? Os esquemas de jogo, o envolvimento com a política, a história dos grandes jogadores, aqueles que estão nos primórdios. Outro dia eu li um livro do Luiz Carlos Duarte, outro dia não, já faz anos, sobre Frederich. Maravilha, mas que livro bom, e como foi bom para mim, porque eu sabia pouco sobre o Frederich, eu sabia o que está aí, mas o livro traz a história, sabe, pessoal, a importância dele para o futebol brasileiro, como os franceses, porque o paulistano jogou na França, e os uruguaios e argentinos respeitavam o Frederich, que figura extraordinária. Então tem muita informação. Você vai fazer política? Pô, vai ler, leia bastante, leia a política, leia os conservadores americanos, leia os social-democratas europeus, leia a história do Getúlio Vargas, hoje há tantos livros sobre o Vargas. Eu citei há pouco aquela história do Lacerda com o João Goulart. Está no livro Uma Mulher Vestida de Silêncio, que é a biografia da Maria Tereza Goulart, escrita pelo Wagner William, nosso colega Wagner William, jornalista, e que já escreveu antes um livro sobre o Lott, o Marechal Lott, né? Então tem muita coisa que, se o jornalista buscar, quando ele for lidar com a informação, quando ele for informar o seu ouvinte, o seu espectador, o seu telespectador, o seu internauta, o seu leitor, ele vai ter uma base histórica para dar mais do que a informação, dar um contexto histórico, né? Eu não acho que isso seja panaceia, não sou exemplo de nada disso. Eu só acho que em cada caminho no jornalismo é nossa obrigação, né? Mais do que gostar de, é a nossa obrigação buscar o maior volume possível de informação sobre aquele assunto, para que a gente possa informar bem, né? Contar bem a história, né? E não ficar só atrás da mesa ou atrás das buscas no Google, né? Você tem que sair para vivenciar aquilo que você está querendo passar
Eu fiz uma live com o Eduardo Castro, que também é seu companheiro do Grupo Bandeirantes, e ele dizia, o repórter tem que ir para a rua, ele tem que se colocar no meio de uma manifestação, no meio de uma guerra, mas ele não pode se envolver, ele tem que ficar ali perto, mas à margem, para poder observar, para poder relatar. E hoje a gente percebe muito claramente que muitos relatam baseado no relato de outro, que foi atrás no relato de outro. É o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Então a gente sente um pouco disso ultimamente. E isso vai daquilo que você comentou, da formação, do receber o canudo de qualquer forma. O importante é ter o canudo, é mostrar o canudo. E eu penso até que na formação de jornalistas, a coisa anda falha, não deve estar funcionando muito bem. Mas eu volto a insistir com você. Você lê tudo isso, você busca, você é um incansável buscador de informações, Ayman? Assim, quando eu entro, por exemplo, num portal, né, para ler lá, 90% das notícias eu ignoro, porque são coisas que não me interessam. Né? Não me interessam. Então, se está lá o Neymar fez, não me interessa. Isso eu passo ao largo, é como se não existisse aquela notícia. Né? Porque senão você pira, se você for querer ler tudo. E tem coisas tão banais, fúteis, que, sinceramente, se você perde tempo com coisas fúteis, vai faltar tempo para coisas importantes. É assim na vida. Né? Nós não controlamos o tempo, então nós temos que saber usá-lo. E há muita bobagem, há muita coisa ruim, muita coisa banal, fútil, sem nenhuma importância, e que ganha notoriedade e que ganha espaços gigantescos, né? Enquanto, por exemplo, ontem eu me surpreendi com o pouco espaço que foi dado ao referendo na Rússia. O Putin acaba de ganhar a possibilidade, ele pode morrer antes, é outra história, mas ele ganhou a possibilidade de ficar no poder até 2036. E foi feita uma reforma constitucional muito importante na Rússia. E é impressionante você ter de ficar caçando aquela notícia, né, se embrenhando ali para achar a notícia, quando ela deveria estar no alto. É uma notícia de importância mundial. Né? E aí, então tem muita bobagem, muita perda de tempo e de espaço com coisas banais. Então o que eu procuro fazer é usar... E outra coisa, não deixar de ler. Né? Eu leio, há anos e anos, leio a Bíblia de ponta a ponta, acabou o Apocalipse, eu volto para Gênesis e tal, mas buscar também, aqui no Brasil, por exemplo, você quer entender o período de Getúlio Vargas? Está aí uma coisa que é o trabalho do repórter, né, que você falou, vai para a rua. Não leia só teorias a respeito do... estudos sociológicos, leia Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. São 2 volumes. Além de você ler um dos maiores escritores do mundo, que é o Graciliano Ramos, os maiores escritores da história, aquilo é uma aula de história sobre o que acontecia no Brasil nos anos 30, né? Sobre a ditadura Vargas, a respeito da ditadura Vargas. É um livro sobre a ditadura Vargas, embora seja, na verdade, as memórias de Graciliano como preso político, sem saber por quê, parecia o processo, né, do Kafka. O sujeito está preso sem saber por quê, e o Graciliano viveu isso. Leia Guimarães Rosa, se embrenhe no sertão mineiro com Guimarães Rosa, leia os sertões. Os sertões, eu me surpreendi como é que no começo do século XX alguém conseguiu usar uma linguagem tão moderna, tão precisa como Euclides da Cunha, um jornalista, aliás, do Estadão, né, jornalista do Estadão, e também com conhecimentos em geologia e tal, ele usa tudo isso. Então há muita coisa boa que vale a pena esquecer o computador e ler. E ao ir ao computador, cada um é o que quer, né? Quem sou eu para ficar dizendo que cada um vai ler? Mas se o cara é jornalista e quer buscar informação, ignore as banalidades e futilidades. Né? Se prenda, use o tempo para ler o que de fato é importante. Hoje muita gente comentou, a gente viu vídeos, viu reportagens. A liberação dos bares e restaurantes no Rio de Janeiro ontem causaram cenas de arrepiar a gente. Pessoas na rua, bebendo, sem máscaras, pouco preocupadas com a saúde própria, talvez resguardados por bons planos de saúde, por condições
financeiras de se cuidarem, mas que não levam em consideração os trabalhadores desses bares, desses restaurantes, que não têm o mesmo privilégio. Como é que você acha que nós vamos sair desse processo de pandemia, desse processo que nos colocou em casa e que agora está querendo nos colocar de volta nas ruas? Pedro, mudando de deixa eu pato para só... ganso, né? Eu só consegui ver aqui 3 mensagens, uma saudação para o Marcos Muzaki, para o grande Antônio Viviane e para o André, que está lá em Itabuna, na Bahia. Saudação para Itabuna. E aí, Viviane? Mas olha, Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Eu, às vezes, ouço e leio assim que é inevitável. As pessoas sairão melhores dessa crise. Isso é uma balela. Isso é uma balela. Não sairão melhores. E esse evento que você citou, registrado lá no Leblon, ou seja, local dos ricos do Rio de Janeiro, então, não tem nada disso. Sairão como entraram. Né? Alguns, infelizmente, sairão com a tragédia pessoal, né, de ter perdido o pai, a mãe, o filho, o irmão, a esposa, né? Aí é a tragédia pessoal. Mas imaginar que, na média, os humanos sairão diferentes, como novos homens, tudo é balela. Agora, o Brasil especificamente, o Brasil sairá com uma desigualdade ainda maior. A pandemia, ela expressa a desigualdade socioeconômica no Brasil, mas ela vai ampliar essa desigualdade. Inclusive na educação. Né? Quantos milhões de crianças não têm possibilidade de ter o ensino à distância? E alguns têm. Né? E devem ter, ótimo que tenham, só que todos deveriam ter. E os que têm, claro, vão abrir uma distância ainda maior. Né? Nessa maratona educacional, porque quando se fala assim, em meritocracia, eu acho ótimo, mas a meritocracia, ela é resultado, primeiro, todos devem partir do mesmo local, com as mesmas oportunidades. Aí sim, aí vai entrar o talento, vai entrar o esforço pessoal, né? Vai entrar a dedicação, exato, a aptidão, tudo isso formará a situação do mérito, tudo isso dará condições para que aquele que se esforçou mais, que tem mais talento, que tem aptidão, que se dedicou mais, ao fim, acabe recebendo o prêmio por essa dedicação. Agora, quando você parte numa maratona, a maratona tem 42 quilômetros, então, metaforicamente, na nossa maratona metafórica aqui, quando alguém parte 10 quilômetros à frente, um abraço. Né? E as condições sociais no Brasil, elas fazem com que alguns partam 10 quilômetros à frente de uma grande maioria. E a pandemia vai expandir essa diferença, vai expandir a desigualdade. Os efeitos socioeconômicos serão devastadores. Temos de ser realistas, né? Então, é claro que a Noruega sofreu com a pandemia, mas, sabe, a Noruega tem todos os seus problemas sociais resolvidos, né? A economia estava muito bem, superávit real, não é nem fiscal, superávit real, tem petróleo, etc. Então a pandemia causou estragos, causa estragos, mas ao fim a Noruega sairá forte e rica, né? E sem problemas sociais. O Brasil não. O Brasil já estava muito doente quando foi atingido pela pandemia, com problemas sociais, econômicos. Nós temos 100 milhões de pessoas sem rede de esgoto, sem água tratada. 100 milhões! Ou seja, quase metade da população não tem saneamento básico. Então a pandemia vai expandir esses problemas. Agora, tomara, ao mesmo tempo que ela expande, mostra e revela, que ela nos faça agir. Ótimo. Zaidan, infelizmente a nossa live está se encerrando, a gente está a 1 hora. Eu quero te agradecer imensamente de coração e agradecer a todos que nos acompanharam.